Olá a todos. Nós iremos fazer uma breve abordagem sobre a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus faz parte de uma das 14 epístolas escritas por Paulo. Embora muitos autores questionem se a autoria dessa epístola foi realmente atribuída, deve ser realmente atribuída a Paulo. Porque, diferente das outras cartas escritas por ele não se manifesta, não se dirige em nenhum momento em primeira pessoa, se referindo eu, Paulo. É como se alguém tivesse redigido por ele essa epístola. Mas independente de qual foi o autor ou o criador dessa carta, ela tem uma profundidade e ela traz consigo uma responsabilidade ímpar entre as demais epístolas. Ela é o 19º livro do Novo Testamento e ela era destinada especialmente aos cristãos, aos novos cristãos hebreus, oriundos do judaísmo e que haviam se convertido ao cristianismo. Paulo queria por diversas vezes ter ido pessoalmente a Roma, levar a palavra do Cristo, levar esse ensinamento, levar esse acolhimento, essa segurança aos novos cristãos. Mas por diversos momentos ele só entra em Roma muito tempo depois, e não como ele pretendia ou imaginava. Esses novos cristãos, eles pensavam em retornar ao judaísmo. Talvez pela imaturidade, pela falta de conhecimento, ou, por comodismo aos velhos costumes, pela dificuldade em quebrar paradigmas e até mesmo pela perseguição que eles vinham sofrendo. Porque se nós tentarmos entender historicamente, o povo cristão, ele foi perseguido por muitos e muitos anos, por diversos imperadores da época, por diversos governantes, pela dimensão, pela proporção que ele ganhava. Era uma religião que ela incomodava, por ser libertadora, por trazer um mestre, por trazer o rei dos judeus. Um rei sem trono, um rei sem coroa, mas um rei que ganhou força entre o povo por ser igual a eles. Então, esse povo, os povos, os primeiros povos cristãos, eles passaram por toda essa implicação de perseguição. Algumas informações essenciais da carta dos Hebreus, elas têm que ser pontuadas, como a apresentação do judaísmo como uma religião divinamente criada por Deus, e a que melhor representava a existência de Deus e a verdadeira adoração a Ele. Porém, ela foi muito importante e muito útil até a chegada do cristianismo, até a vinda do Cristo, que vem então quebrar todas as barreiras existentes na época e apresentar, de certa forma, uma religião libertadora, que promovia gratuitamente essa aproximação do homem a Deus. Então, o cristianismo, ele tinha como essa base libertadora. E essas boas novas apresentadas através dessa nova religião, elas eram de difícil aceitação. Muito embora o povo judeu tenha aguardado o Messias durante séculos e esperado durante muito tempo por ele, eles ainda estavam muito arraigados em sua religião, muito presos aos seus costumes. E mesmo dando ouvidos, recebendo a boa nova, essa nova religião, eles ainda eram presos à adoração tradicional, adoração da sua religião tradicional. Então, e tinha uma certa resistência em repudiar as suas escrituras, em repudiar a sua religião original.
eles até aceitavam, porém muitos chegavam a tomar como heresia que a aceitação à nova religião, a um Cristo, a um Messias, era tido por muitos como heresia. Então, eles eram frequentemente tomados pelo retorno à rotina, pelo retorno aos costumes que lhes eram familiares, né? E dessa forma eles acabavam por ter aquilo que nós podemos chamar de uma fé híbrida, que é uma fé que mescla tanto fatores do cristianismo, preceitos do cristianismo, como da religião original, que seria o judaísmo. Então, diante disso, a gente consegue perceber a complexidade que era e a necessidade, então, de se apresentar uma escritura que contemplasse, que desse um acolhimento e uma força a esses cristãos. Porque trazia, né, Jesus como a base dessa nova fé. E a mensagem desse livro é a de que Jesus, ele é supremo, ele é suficiente e ele era o Salvador prometido. Então, a epístola aos Hebreus, ela começa enfatizando que tanto a aliança antiga, a do judaísmo, como a nova aliança, a do cristianismo, eram religiões reveladas por Deus, e ambas tinham uma extrema importância na fé dos homens. Tendo estabelecido, então, a superioridade do cristianismo, o escritor parte para implicações acerca das práticas de seguir a Cristo. Os leitores, eles são convidados, de certa forma, a apegarem-se a essa nossa fé, essa nova fé, encorajando-se e encorajando os outros a aguardarem ansiosamente a vinda do Cristo. Eles eram advertidos das consequências de rejeitar essa nova fé, das consequências de não viver, de não vivenciar o sacrifício de Cristo. E também eles foram lembrados no decorrer dos textos das recompensas dessa fidelidade ao Pai Maior. Então, o autor explica aos homens que como que era viver pela fé. E ele busca em vários momentos exemplos de homens e de mulheres que se destacavam dentro dessa fé cristã naquela época e naquele período, dentro da história de Israel. Ele conclui com exortações morais, né, a pedidos de oração, também bênçãos e saudações. Considerando que, independente do que esteja considerado, né, vamos pegar para nós agora, independente do que nós possamos considerar como o enfoque mais importante em nossa vida, nós temos a clareza de que Cristo é superior a tudo. Que Ele vem se apresentar a nós como a revelação perfeita de Deus, o sacrifício final, indiscutível e completo. Que Ele veio ser o mediador compassivo, aquele que nos aproxima de Deus, sobretudo, compreensivo, único, o caminho para a vida, o caminho para a salvação. É dessa forma que a carta apresenta Cristo, dentro de uma superioridade e, sobretudo, sobre todos, claramente demonstrada no transcorrer do texto. Aonde se pode encontrar algo melhor que Cristo? Basicamente se resume a isso. O que seria melhor do que Cristo em nossas vidas? O que seria melhor do que Cristo na vida daqueles irmãos? Que viver em Cristo era o melhor que se existia, né? Era o melhor que se podia fazer. Então, essa questão do cristianismo foi uma parte muito crítica
no início da história cristã. Essa disseminação. E esse encorajamento que traz a carta aos Hebreus, eles ajudavam, de certa forma, a evitar que eles se afastassem dessa nova fé em Cristo. Nós, muitas vezes, temos que ser encorajados a permanecermos firmes na fé e no nosso propósito. Porque tanto eles como nós, na atualidade, nós somos tentados a todo momento. Nós somos tentados a questionar a nossa fé. Nós somos tentados a ceder às nossas provações. E o que nos mantém firme é o pilar da nossa fé, dessa fé superior, que é a fé em Cristo. Então, esses cristãos do novo século, eles passaram por todas essas provações da incerteza, de ceder à segurança dos costumes antigos e, principalmente, da perseguição. E hoje também nós somos tentados a retornar, muitas vezes, ao legalismo, a preencher requisitos religiosos mínimos, ao invés de lutar e de estabelecer em nossas vidas uma fé genuína. Nós devemos viver e nos esforçar por essa fé diariamente. É uma construção diária, é uma manutenção diária a nossa fé. Ela tem que ser alimentada constantemente. E hoje ainda, o Pai Maior usa de vários irmãos, usa de vários mensageiros para nos trazer o conforto, para nos trazer o acolhimento e, por que não, o encorajamento para seguirmos no caminho do Cristo. Porque viver pela fé é muito melhor do que simplesmente cumprir mecanicamente a rituais ou regras religiosas. São exemplos, a nossa fé ela é permeada, pautada em exemplos capazes de nos desafiar a crescer dentro de uma fé, a viver dentro na obediência a Deus durante todos os dias de nossa vida. Então, o livro de Hebreus, ele vem ligar esse poder salvador de Deus ao seu poder criativo, apresentando Deus como Pai do universo, o que trouxe a existência, soberano, o que mantém tudo funcionando e o único capaz de cancelar as nossas falhas, os nossos pecados. Como nós estaríamos enganados se pensássemos que Deus não seria capaz de nos perdoar, se pensássemos que Deus, o maior, o governante do universo, não seria capaz de nos acolher em nossas falhas. E Ele, além de tudo, nos enviou seu Filho para ser mediador, para levar até o Pai as nossas lamentações, os nossos pedidos de socorro, as nossas necessidades. Então, esse trabalho de redenção do Cristo que esteve entre nós, que viveu entre nós, que sofreu a dor na carne como nós, ele apresentou e deixou para a humanidade todo um legado de redenção, que estava consumado de um modo único e perfeito para toda a eternidade. Resumindo, o sacrifício de Cristo é absoluto e final. Então, aconteça o que acontecer nesse mundo, Cristo permanece para sempre imutável. Se confiarmos nele, estaremos absolutamente seguros, porque nos apoiaremos no mais firme alicerce do universo, que é Jesus Cristo. Então, em resumo, é essa responsabilidade que traz a carta aos Hebreus. Vamos nos fortalecer, cristãos, novos ou velhos, de longa caminhada ou que inicia esse caminho neste momento. Que possamos nos apegar na mensagem do Cristo, no seu exemplo, nos seus preceitos. Porque não há outro caminho, não há outro modelo a seguir. O modelo perfeito de retidão, de fé e de salvação é Cristo. Fiquem na paz do Mestre
fiquem fortalecidos na fé e que possamos seguir juntos nesse caminho. Que assim seja.